Ei, Massara, e aí como é que foi esse processo de você despertar a consciência, né? De que você, como dentista, tinha o propósito de levar a beleza? Porque eu me lembro que, se eu não me engano, tu foi a segunda cliente que eu tive, tá? Olha só que Foi louco. bem no início, né? Foi no início, assim, e eu me lembro de ir na sua casa fazer as sessões, porque eu não tinha lugar para atender, e eu Aham. atendia, né, eu atendia na sala, na mesa da sala da sua casa, e naquele momento em que você me falou assim, Cartão, no fundo, eu escolhi a odontologia porque eu queria levar sorrisos e beleza para as pessoas. Você lembra disso? Sim. Então, primeiro que para mim eu lembro da primeira sessão, eu morava em Faxinal na época, justamente foi lá em casa, e a primeira sessão eu fiz a sessão e à noite eu viajava aqui para Balneário para fazer especialização. E eu não tinha ideia do que era o coaching, né? Era tudo muito novo lá, nem se falava, imagina, 11 anos atrás, nem se falava disso, né? Nem sei se é 11, 12, quanto tempo faz isso? São doze anos 12 já. anos, né? Aham. É. Então nem se falava, eu falei, tá bem, vamos fazer e vamos ver. E eu lembro que você me fez uma pergunta no primeiro, falando de sonho e tudo, na primeira sessão, e você me perguntou, tá, e depois que você encerrar com a odontologia, né, o que mais aqui que você quer se dedicar e tudo? E eu fiquei com aquela pergunta, tipo, ali, martelando. E para mim foi um choque de realidade, porque eu vi que eu tinha tudo baixo controle, tudo organizado na minha vida, a especialização que eu queria fazer, a formação, o que eu queria, né, como projeto de vida. Mas eu achava que eu ia morrer dentista. Na minha percepção, eu sempre imaginei que, tipo, era a única coisa que eu ia fazer na vida era ser dentista, né? E aí eu lembro que eu fui viajar e pensei, gente, eu me considero até inteligente. Como que eu nunca me questionei? Como que eu nunca me fiz essa pergunta? E eu fiquei com aquilo, sabe, super. E aí eu não tinha resposta. Eu pensava, gente, eu acho que eu só vou ser dentista na vida. Tipo, será que tem outra coisa? Será que tem algo mais, sabe? E depois de 13 anos de odontologia, sou aposentada já em odontologia há 5 anos. Então, então foi isso. Para mim, naquele momento, assim, o coaching começou a me trazer perguntas que eu nunca tinha me feito, né? Perguntas realmente de poder. E começou a abrir. Eu comecei a ter que procurar e abrir novas caixinhas dentro de mim que eu nem imaginava que existiam. Que tipo, o que mais eu gosto, o que me realiza, qual que é a minha missão, qual que é meu sonho, né? O que que eu quero realmente? Será que a minha vida é só trabalho? Porque era a percepção que eu tinha, né? A criação, eu acho também, cultura. E aí sim, a odontologia eu tinha escolhido, né, desde a minha adolescência, quando eu tinha uns 13 anos, porque eu tinha uma questão com os meus dentes e que eu tinha vergonha do meu sorriso, justo na fase da adolescência. E aí isso interferia, claro, autoestima, na questão de comunicar com as pessoas e tudo mais. E aí foi a época que começaram os aparelhos ortodônticos, eu fiz o tratamento e mudou a minha vida. Mudou. Então, tipo, nossa, eu me senti super bem com a minha imagem. E aí veio a questão também do trabalho com a imagem. Melhorou minha autoestima, eu estava tranquila para me comunicar e me relacionar com as pessoas. Então eu pensei, gente, é isso que eu quero fazer pelas pessoas. Eu quero que elas tenham autoestima, eu quero que elas se sintam bonitas, eu quero que elas se sintam bem com elas mesmas, que elas possam se relacionar, né, de uma forma bem tranquila e estejam em paz com elas mesmas. Então, para mim, foi através da odontologia. E eu imaginava que era só por aí que eu poderia fazer isso pelas pessoas. Então, essa foi a primeira etapa, né, de escolher, e por isso que eu escolhi também a questão da estética na odontologia. Eu mantinha, né, manti durante um tempo, acho que foram 6 meses que eu fiquei nesse questionamento. Então, eu não tinha que tomar nenhuma decisão ainda, porque eu ainda não tinha claridade do que realmente eu queria. A partir do momento que a realidade bate e que você vê
e, tipo, ninguém tá te contando, é você mesmo entende, cai a ficha, já não tem mais como ignorar. Porque você não vai mais ter paz até que você faça algo relacionado a isso, né? Então, para mim, foi isso. Foi, nossa, agora não tem mais voltar atrás e fazer de conta que tá tudo bem, que eu quero seguir na odontologia, porque realmente, se eu fosse olhar pelos resultados externos, eu tinha chegado onde eu queria chegar dentro da odontologia. E aí eu não tinha mais esforço para fazer, era manter o que eu tinha, né? Ou sei lá, mas era o que eu queria, o que eu esperava. Não tinha mais grandes expectativas ou sonhos relacionados à odontologia. Então, ou era manter aquilo, ou encerrar o ciclo. Mas quando caiu a ficha, eu disse, agora eu vou ter que fazer alguma coisa. Não sabia muito bem como. E aí vem todos os medos, né? Que é justo que você falou, para mim foi o momento mais desafiante, porque aí eu comecei a pensar, nossa, eu batalhei tanto para passar nesse vestibular, fiz 5 anos de faculdade, né? Estudei pra caramba, meus pais investiram, né? Por mais que eu estudei numa faculdade estadual, foram 5 anos, era integral, eles me apoiando. Depois mais consultório, depois especialização, trabalhei, sei lá, passei em concurso, trabalhei tanto. Então, vem tudo isso. Ah, quanto que eu investi nisso? Né? Qual foi o meu investimento? E como que eu vou bancar o preço dessa decisão? Por quê? Hoje é bem comum a gente ver pessoas que se formaram numa área X e que trabalham em algo totalmente diferente. É tipo, as pessoas têm, sei lá, eu tenho formação em administração e eu sou artista, eu sou cantor. Então, hoje é muito comum, mas naquela época não. E ainda mais em cidades menores, né? Sim, Era tipo, sim. você se formava e você ia morrer trabalhando aquilo. E Era um outdoor na frente da pessoa dizendo eu sou isso, né? Era tipo é uma exato. demarcação, né? É isso que eu vou ser até o fim da vida, né? E a melhor escola em formação de moda, que é referência, é a Escola Marangoni. E a sede dessa escola é em Milão, na Itália. Eles têm algumas filiais, tem em Xangai, tem em Londres e Paris. E aí tinha todas essas unidades. Daí eu falei, eu quero. E eles têm um curso de verão, que é do verão deles, né? Que é na metade do ano, que dura 40 dias, que é um intensivo. Eu falei, eu quero fazer esse curso. Aí, claro, né, dentro de todas as possibilidades e cidades que eu queria, eu disse, Milão, certeza, vou passar 40 dias na Itália, vou morar na Itália durante esse período, vou estudar lá na escola que eu quero e vou aproveitar para conhecer a Itália, viajar nos finais de semana, porque eu tinha aula todos os dias durante a semana. E aí foi, me organizei tudo, eu não falo italiano, eu entendo inglês, mas não falo inglês fluentemente, falo português e espanhol fluentemente, né? E aí na escola as aulas são todas italiano, mas tem tradução simultânea, né? Tinha as opções em inglês e espanhol na turma que eu queria fazer, no curso que eu queria fazer. Eu falei, vamos nessa, né? Espanhol, vou super bem, vamos lá. E eu nem conhecia, me meti. Peguei, fui para lá sozinha. Aí lembro, comprei passagem, vi hospedagem, me inscrevi no curso e fui para lá e cheguei sem conhecer ninguém na escola, em lugar nenhum, né? E aí cheguei e comecei a fazer então o curso e fiquei 40 dias morando lá em Milão e viajando nos finais de semana. E nesse curso, a escola da Marangoni fica no quadrilátero da moda, perto da catedral lá, que é o Duomo. É no centro onde estão as lojas mais top das grifes, mais top do mundo, assim, de alta costura e tudo mais. Então, a rotina nossa era aula, né? Eu chegava de metrô lá, ia para aula, a gente almoçava por aí, então era todos os dias, tipo, convivendo e passando naquelas lojas, olhando aquelas vitrines e tudo, que era outra realidade. E a gente tinha visitas nessas lojas. E aí eu lembro que era tipo, ai, visitas na Burberry, Chanel, Dolce & Gabbana.
E a hora, né, no momento que você entrava na loja e tudo, e a gente fazia um trabalho com os professores e tudo mais, eles já recebiam o pessoal da Marangoni, porque já tinha, né, essa parceria e tudo. E aí eu lembro que eu comecei a encontrar outra realidade, né? Porque até então, ok, sei lá, a gente conhece algumas coisas, mas eu nunca tinha me dado a conta do que significava entrar numa loja dessas lá. Tem uma pessoa que compra uma bolsa de 400 euros, tem uma que compra de 4.000 euros. E que tudo é uma questão, né? De como, de qual é a tua crença, de qual é a tua realidade naquele momento. E também, ao mesmo tempo, eu comecei a me dar conta muito de como que é esse mundo. Porque ao mesmo tempo que a gente pensa que trabalha com autoestima, claro, é uma arte, é beleza, tem a parte que é a parte que não é muito legal, assim, que tem a ver com os padrões, que tem a ver com o status, que tem a ver com outras coisas por trás disso que eu acabei vendo também. Então, o curso maravilhoso, aprendi muito, voltei de lá, só que eu voltei de lá e disse, tá, eu sei a técnica agora, mas eu não quero trabalhar dessa forma. Era como, para mim, quando eu consegui ver tudo, eu disse, não é isso. Não é trabalhar com tendência, não é trabalhar com a moda por moda, realmente não é trabalhar na superfície. O que eu quero é fazer um trabalho que é de dentro para fora. E que é aí que surgiu a consultoria de beleza essencial. Né? Que aí eu uni a parte do autoconhecimento que eu tinha com a parte da técnica da consultoria. Porque a gente sabe que, e eu me dei conta, assim, que quando a gente entra muito dentro do padrão, do consumismo, do que é belo, diante, né, do que a máquina, que é como essa indústria coloca pra gente, o interesse deles não é que a gente tenha autoestima, pelo contrário, é que a gente se sinta inseguro. Porque quanto mais inseguro eu me sentir, mais eu vou comprar, e mais eu vou consumir, e mais eu vou ser manipulado. Então, ia contra o que de verdade eu queria, né? Nesse sentido. E aí foi quando eu voltei, então eu disse, tá, foi ótimo, aprendi a técnica, tive uma experiência fantástica, mas não é dessa forma que eu quero trabalhar. E aí Sim. foi quando eu criei o método. Ela aparece em quase todas as lives, Massaira. Ai, que linda! Gente, Eu linda demais. vou contar um segredo que eu deixei um copo de água para eu tomar, ela veio tomar aqui no meu copo. Eu agora estou sem água. Ô, Massaira, e em que encontro lindo esse, né? De você somar todo o conhecimento que você tem do universo feminino com a moda, que realmente a gente sabe que a parte de vestuário ela tá muito, ela é muito relevante, né? Porque representa muito da gente o que a gente veste, né? E o fato de você conseguir unir esses dois conhecimentos de universos de alto nível, porque você, tanto no universo feminino, desenvolvimento humano, você tem treinamentos com pessoas referências no mundo. E aí a gente pega a moda, referência no mundo, e se soma as duas coisas, realmente a tua consultoria, eu não tive a oportunidade de fazer, mas deve ser um impacto, assim, porque você conseguir extrair essa autoridade interna da pessoa, conseguir ser ela mesma no que veste, no que pensa, as cores que ela usa, o quanto que ela vai gastar, inclusive, na roupa que ela está comprando, porque eu me lembro, inclusive, em uma das tuas falas que você expressou isso, que não é o caro, é o que está conectado com a pessoa, né? O preço ele está relacionado ao que tem a sua condição, mas não é uma dependência, né? Não quer dizer que a pessoa comprar caro, ela vai se sentir bem, autoestima, Não. vai se sentir realmente confortável, né? Dentro da moda, né? A moda em si é como das indústrias que mais contamina no mundo, que explora trabalho escravo e, e que tem, né, um custo alto em relação a isso. E aí também isso foi algo que para mim começou a, peraí, mas eu não quero, eu quero
fazer diferença nesse sentido. Eu quero conhecer, deve existir uma moda que seja sustentável, deve existir uma moda que é ética, deve existir marcas que têm um propósito, sabe? Que não é o vender por vender, não é o descartável, não é explorando o trabalho humano, não é contaminando, não é vendendo porcaria e tipo o fast fashion que veio muito forte ali durante um tempo, né? Que é descartável, que tem não sei quantas coleções e que nunca termina. Tipo, você compra uma peça e daqui a pouco já não tá na moda e você compra outra e que faz a gente se endividar e trabalhar cada vez mais para pagar a conta. Aham, aham. Então eu comecei a estudar também e procurar sobre marcas sustentáveis, porque eu não acredito que a quantidade, eu acredito que a qualidade, que são coisas que têm a ver com. Então, para mim, também essa viagem, todo esse trabalho de soltar a mochila passada, desde que eu mudei de Chapecó, comecei a viajar muito, eu saí do consumismo, assim. Eu tive, para mim, foi um choque de realidade do tipo, eu não preciso de tanta coisa, eu não preciso de 10 bolsas, eu não preciso de 20 pares de sapato, sabe? Para me sentir bem, para estar bem, porque eu tinha loja, então, e eu comecei a viajar muito. E eu pensava, eu só posso levar na minha mala o que cabe na mala, eu não vou poder levar meu armário inteiro. Sei. Então, teve um ano que eu fiquei 3 meses do ano na minha casa. E todo, somando o período que eu fiquei em casa, foram 3 meses. E todo o restante eu estava em viagem. Então, resumindo, eu estava usando o que eu levava na mala. Sim, sim. E aí eu via que não fazia falta.